Alô? Vamos sentar. Quem puder sentar mais pertinho aqui, ó. A gente queria fazer uma coisa, até deixar uma mesa de lado, né? Para fazer essa coisa mais intimista aqui. Eu acho que esse é o... Essa é a ideia. Essa é a ideia. Para o Roberto chegar mais. O Wellington. Renato, senta aqui também com a gente, Renato. Nacional, R$5. Ué, não é eu? Bota mais uma cadeira aqui. Põe mais uma cadeira. Não é euro, mas não? Aqui, ó. Já baixou? Não, esse aqui eu conheço. Tá comprando. Esse aqui é mais, mas é farsa. Tá vendo? É quarto. Tô vendo essa história. Aqui é farsa. Vou fazer oração. nacional. Hã? Ah, é Tá o verdade. hino, né? É. O hino não dá. Emília, você tem um hino nacional aí? Tem o hino nacional aqui. Então vamos colocar o hino. Vamos colocar? Vamos colocar? Vamos ficar estranho. A bandeira está aqui, ó. Bandeira. Vamos cantar agora? Só a opção aí, DJ. Peraí, deu um probleminha no áudio. Eu vou ter que a gente vai fazer uma oração pedindo para que o nosso Senhor nos abençoe aí. Nos Deus do Senhor. Glória a Deus.
Vou puxar mais uma cadeira aqui. Campari, esse é pra ti. Campari. Oi? Não é um artinho, é um Campari. Campari, Catarina, quer? você tá aqui? Sim, lógico. Esse é o cara, Campari. Vem cá, Campari. Calma aí. Seu cara. Vem, senta do meu Não lado. adianta ficar vermelho, não. Nossa, ficou vermelho na hora. Ele fica, sempre Na fica. hora, Vem, Campari. Mas sem branco é vermelho. Não, mas ele fica também. Sem branco é ruim por causa dessas horas. Imagina quando o cara ficar nervoso. Era 200 km para trás, a gente tem que honrar ele, né? Pior que não fica nervoso. Vamos fazer Tá uma vendo? É oração. difícil deixar esse cara nervoso. Só quando só falar. Vamos fazer uma oração para a gente começar aqui. Senhor Deus, estamos reunidos em nome de Jesus. A tua palavra diz que quando 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Então, o principal lugar nesse momento é seu. Deus, nós queremos te exaltar, declarar que tu és grande, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai de eternidade, o Senhor das nossas vidas. Nós entregamos o Brasil nas tuas mãos, entregamos as nossas vidas a ti, Senhor, e que todas as coisas que estamos passando, Senhor, tudo isso que nós estamos vivendo, seja agora convertido em bênção. Toda maldição é convertida em bênção. Que nós possamos, Senhor, entender este aprendizado que o Senhor nos dá, com sangue, com suor, com lágrimas, com tantas dificuldades, mas queremos, Senhor, sairmos daqui fortalecidos, sairmos deste momento que o Brasil vive ainda mais fortalecidos e mais unidos. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor seja a nossa bandeira, Jeová em si. O Senhor é o nosso provedor, Jeová, Jiré. O Senhor é o que cura, El Rafa. Nós declaramos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e confiam em Ti. Pai, eu abençoo a vida de cada um e agradeço pelo empenho, pelo amor, pelo cuidado que cada um tem tido nessa jornada de construirmos o Partido Conservador, mas agora também somando a luta pela liberdade, pela justiça e pela paz. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente queria fazer essa conversa, já tinha muito tempo que a gente estava pensando em a gente poder discutir aqui, ser mais íntimo. Então, até deixamos a mesa de lá para ser mais íntimo mesmo, né? Ser mais intimista, ser, né? Podermos estar... Salve, salve, tudo bem, querido? Maravilha. Sermos mais próximos. Eu acho que a gente está num momento tão difícil, né? O Brasil está tão difícil. Por exemplo, aqui nós temos algumas das vítimas, né? Foram presas. Acredito, mãe de família, né? Profissionais. Quantas vezes vocês assaltaram um banco? Glaucio, você assaltou o banco? Graças a Deus, não. Você entendeu? Mas bateram o carteiro. Não, nunca. Beberam e foram dirigir o carro. Também. Quantas vezes você lavou louça na tua vida? Quantas vezes você cantou o hino? Quantas vezes você orou? Você é bandido, hein? Vocês entenderam? Está tão difícil isso. E aí, eu trouxe aqui o Wellington para conversar um pouco com a gente também, ele foi assessor do Douglas Garcia. Aqui o Bruno Zambelli foi quem franqueou para nós aqui hoje. Então, o meu agradecimento. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela Carla Zambelli. Não, essa paixão não tem nada a ver, tá? Porque eu gosto da Carla. É de graça. Eu tenho um relacionamento com a Carla de muito respeito. Eu acho ela uma excelente pessoa. Não falo da deputada, mas também, uma grande deputada. Uma excelente. Pô, ela saiu de 79 mil votos para quase 1 milhão de votos.
76 mil, né? Vocês viram? Toledo é assessor do grupo. Obrigado, viu? O Alex Catarino também está ali. É um dos gênios que a gente tem aqui no Brasil. O cara é escritor, é um dos gênios que nós temos do conservadorismo. Por exemplo, o Alex Catarino falou para mim, eu não sabia. Aprendi contigo, Alex. Nós já tivemos um partido conservador no Brasil, que foi na época do Império. Esse partido conservador foi fundado em 1836. 7. Professor. Respeita. E ele foi fundado por um jornalista. O Partido Conservador foi até... Né, depois nós tivemos grandes nomes, Eusébio de Queiroz, que foi ministro da Justiça, foi senador pelo Rio de Janeiro, né, e foi o Partido Conservador que deu uma sustentação para a época do Império ali. E foi um jornalista quem fundou. E o nome do jornalista, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, agora é um jornalista que está à frente do conservador, é o Bernardi. Né? Nós tivemos um Bernardo, agora é o Bernardi, que sou eu, é um chamado que a gente tem. Eu achava que eu era louco, sabe? Mas agora eu estou tendo certeza. Por quê? Porque se a gente for muito certinho, a gente não faz nada. A gente tem que ter um quesinho de diferença. Sabe? Você tem que buscar algo mais. Lamento dizer para vocês, mas se você está jogando na média, você é medíocre. E aqui eu acho que esse é um bom momento que a gente está em família. Nós estamos aqui em família. Eu acho que eu estou lhe conhecendo agora, mas está bem recomendado. Eu só não tenho que ter um nome. Valdir Palma. Valdir Palma. Prazer, viu, Valdir? Palmas para você, Valdir. Obrigado por estar aqui. Licença, lá, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Olha só. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente se iguala à multidão. E ontem nós tivemos a primeira aula da militância do partido, com o Christian, que é professor, e saiba que militância não é massa. Se for definir como massa, eu diria, é massa encefálica, é quem pensa. Então nós precisamos entender que aqui nós estamos num grupo que nós não podemos jogar o joguinho de dominó. Não é jogar dama. Aqui nós temos que jogar xadrez elevado. Então eu queria convidar vocês, eu acho que essa é a nossa conversa hoje, para a gente sair do lugar comum e subir um degrau. É sermos estrategistas. Porque os nossos adversários, que nos tratam como inimigos, eles jogam um jogo pesadíssimo. Se a gente vai entrar nesse campo, nós temos que estar preparados, porque o jogo é pesado. Então, eu só queria que vocês entendessem isso, né? Que a gente não pode, nós não podemos mais ser cidadão comum. Por que nós não podemos mais ser cidadão comum? Porque se a gente jogar o jogo da massa que não pensa, nós vamos ser engolidos pelo sistema. Nós precisamos jogar um jogo pensante. Então, medir os nossos passos, ter estratégia, sabe? E aí eu falo aqui, o Campari tem um nome maravilhoso, não dá para botar como um Campari? Um velhinho? Sugestivo, né? O Campari, o Serginho aqui em Taboão da Serra, né? O pessoal de Guarulhos. Quando nós estamos falando, nós estamos fundando um partido. Acho que você é de Itaquá, não, de Bragança. Bragança. É o Valdir, tá? Agora que eu lembrei que nós falamos. Tinha um de Sorocaba, não é? Marcelo. Infelizmente, sim. Não, perguntando se eu conheço o Coronel América, eu falei, infelizmente, sim. Ele ganhou lá. Agora eu lembrei que nós conversamos na quarta-feira, né, Valdir?
nós temos, a esquerda falava uma frase nos anos 80, que dizia, pensar localmente e agir globalmente. Vocês lembram essa frasezinha? Então a gente tem que pensar, sabe, na nossa cidade, na estratégia, assumir postos. Então, nós temos que nos preparar. Eu acho que São Paulo tem 32 conselhos tutelares. Então, o Partido Conservador, enquanto movimento, que ainda não é partido formal, enquanto movimento, nós temos que ter conselheiros tutelares. Nós temos que ter conselheiro de educação, conselheiro de saúde, conselho de segurança. Nós temos que ocupar espaço. Temos que preparar. Então, fiquem de olho. O Gilberto é um cara que está sempre de olho. Tem um microfone de vocês. Né? Só um comentário. Conselho tutelar ano que vem, e o último salário era de 13 mil reais. Então, eu acho que tem uma motivação aí para participar, pessoal de direita, conservador, atacar as bases do que está por esquerda lá dentro. Tá? E é o foco deles, porque o salário é grande e é lá onde eles põem a base da esquerda. Percebeu? Então nós temos que atacar. E também as associações de bairro, que aí você é doutor nisso, né? É enfermeiro, doutor ainda nem tanto. Tá? Enfermeiro é bom, né? Técnica em enfermagem. Eu já venho tratando isso com o Bernardo já faz um tempo. A gente está montando uma ONG para disfarçadamente invadir a área das associações de moradores de bairro. Tá? Tirar o núcleo esquerdista, que estão geralmente na diretoria, e trazer a população para dominar o bairro. Aí você domina o bairro, domina o município, domina o estado. Opa! Pegamos o Brasil de volta. Entendeu? E as associações de moradores de bairro é que geralmente encaminham esses conselheiros. Eu fui conselheiro gestor de saúde por 4 anos aqui na Moca. Tá? Sou conselheiro gestor de saúde do Hospital de Mandaqui. Sou conselheiro conselheiro municipal de saúde, tá? E já fui convidado para subprefeituras da vida e aí vai. É a Associação de Moradores de Bairro que encaminha esses conselheiros para lá. Conselho estudantil, nós temos que dominar as escolas. Tá? Não tem só isso, tem a área de esporte, todas essas áreas que você vê tomadas pela esquerda, como é que é? Os tomatelo, tá? Eles ficam dominando por aí. E o núcleo vai para dar autoridade a eles, foi a população que quis. Mentira, é isso. Então, a gente tem que entender que hoje nós não podemos mais ser massa. Entendeu? Nós temos que ser massa pensante. Então, quando vocês viram essa campanha da anistia, a propósito, essa letra aí é a mesma letra da anistia de 1979. É a mesma letra, tá? Que é uma grafia do Zinaldo, que a gente reestilizou com verde, amarelo, azul e a gota de sangue. Tá? Para dizer que nós também temos direito. Então, essa é a... E aí, por que nós colocamos essa campanha agora? Primeiro que, assim, gente, pelo amor de Deus, o que a gente está vivendo não dá para passar. Não é? Então, e não vai... Ó, a dosimetria está lá, que é uma bobagem. Entendeu? É uma bobagem. Não contempla tudo, tem que contemplar todo mundo. A anistia é ampla, geral e restrita. A gente não aceita, sabe, deixar o Daniel Silveira do seu lado. Já vou passar para a gente não aceita. Nós temos que ter todo mundo. Eu estava assistindo hoje o Cláudio Dantas e a doutora Taniele estava lá, né? A doutora Taniele e o doutor Júnior. Aí a doutora Taniele falou uma coisa que ninguém fala, que nessa dosimetria eles não contemplam o pessoal do dia 9. Nem o pessoal que tá tornozelado ainda em casa, o pessoal do 21, né? 41, que é 49 e 21.
Eles não contemplam, que é a maioria no caso. Foram mais de 1.900 pessoas presas no dia 9 e depois outros dias também. Né? Então, como que foi? O plano ali do Paulinho, né, da Força... Paulinho da Força Negra, né? Do Sem Força, alguém falou, Paulinho Sem Força. Nada contra o movimento, né, dos negros, né? A Força Negra, do lado negro da Força, né? Ela falou que não contempla a maioria, na verdade contempla o pessoal do dia 8. Né? E realmente, se está lá o pessoal do 8 de janeiro, não contempla o restante. Então... Bom, eu queria ouvir um pouco o Wellington. Quer falar também? Vou pegar o mic aqui. Tudo bem, pessoal? Como vai? Aqui é o Vitor Schimati. Prazer. Alguns já me conhecem aqui, de outros carnavais. Alguns já ouviram história de mim, né? Algumas coisas boas, outras ruins. Mas eu estou aqui hoje porque a anistia é uma coisa que nós temos que lutar veementemente por todos aqueles presos. Pais, mulheres que estão lá, idosos que estão lá. Só que uma coisa que a gente esquece, que nós temos que começar pelo pilar. E o que é o pilar hoje? O pilar é a educação. O pilar está dentro da sala de aula. É o momento que um professor ele chega, ele é mandado pelo sindicato para induzir uma criança a falar a direita é ruim, a falar que o Bolsonaro é um bandido, a falar que nós conservadores, nós não podemos defender a família. Nós temos que defender a prostituição de menores, o uso de entorpecentes. Nós temos que começar por baixo. Por isso que o importante aqui, nós temos que, principalmente nós, como pais, como muitos aqui, pais, avós, né, temos que influenciar os nossos jovens pelas redes sociais. Por isso que a gente está construindo um partido. Exatamente. Isso. Porque uma coisa que eu vejo hoje é uma falta de direção para os jovens. Hoje nós temos a UMES, que manda e desmanda na cidade de São Paulo, que faz movimentos aí, que a minha guerra hoje eu falo, é contra a UMES. Então, Vitor, é que a gente está aqui exatamente construindo, né, um movimento político partidário. Eu quero que tu passe para o Wellington aqui, ó, vai falar agora. Aqui, ó. Nós estamos construindo um movimento político partidário, né? E eu acho que não se traz a base, né? Quando eu falei temos que ocupar espaço, é também o centro acadêmico, é também, não sei se existe agora Grêmio Estudantil, né? A gente tem que ocupar esses espaços. E eu vou te dizer mais, a gente tem que voltar para dentro de casa, cuidar da nossa família. Sabe, porque os nossos filhos estão se perdendo. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. A gente tem que cuidar dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque estão fazendo a cabeça deles. Então a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Eu falo isso com dor no meu coração, porque eu tenho um filho de 36 anos, que eu não cuidei. Me separei da mãe dele muito cedo, e é um menino inteligente, hoje tem 36, não é mais menino, né? É um inteligentíssimo, doutor em ciências políticas, formado em relações internacionais, e hoje é doutor, professor universitário, e eu não consigo conversar com meu filho. Não consigo conversar. Então a gente fala de fritar ovo, aí ele dando assim, vegano, comendo um pinto, né? Matando. Você come cadáver. Vocês entenderam? Então a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Isso é o mais leve que eu estou falando para vocês. Tem coisa muito mais pesada. A gente tem que cuidar dos nossos filhos. Por quê? Os professores, como disse o Vitor ali, estão fazendo a cabeça deles. Bernardo, me permite só uma parte? Quer pegar o Não precisa. Não precisa? Bom, Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou militar, sou major veterano da Polícia Militar, porque você não estava lembrado da nossa conversa. Não, só que você falou do filho, só quero abrir uma parte aí. Eu tenho uma filha de 27 anos também, me separei cedo da mãe dela, ela era pequena, e também foi fazer
faculdade e é esquerdista. Tá? Então a gente tem que falar de assuntos triviais, porque quando a gente entra na seara da política, a gente tem problema. Só que eu tenho mais 2 filhos, um de 18 e um de 12. Né? Então só vou colocar, sábado passado, eu fui buscar o meu filho no aniversário de um amiguinho da escola, e o menino ia fazer 13 anos. Aí no bolo dele estava 12 mais 1. Então o menino se recusou a colocar 13. O meu menino também não usa o 13 para nada. Ele pula o 13, ele fala 12 mais 1, 12A, ele fala qualquer coisa. Então só para dar um alento, que a gente dormiu por muito tempo, nós dormimos por 40 anos e eles dominaram a cabeça dos jovens. Essa geração que passou dos 25, mais ou menos, nós perdemos. Agora, essa geração que vem vindo, a gente está recuperando, porque faz 10 anos que a gente está militando, até um pouco mais, 12, que nós começamos a militar. Então, nós já trouxemos boa parte dessa molecada conosco. O coração voltou a bater. A culpa foi nossa. A gente estava tão preocupado com a vida, com dinheiro, em trabalhar, em construir, fazer, e nós esquecemos de cuidar deles. Nessa parte que as escolas estavam fazendo. Só que quando nós despertamos, nós trouxemos eles de volta. Então, daqui a 5 anos, 10, esse pessoal que hoje está dominado pela esquerda não vai estar mais. Nós já vamos conseguir mostrar uma resistência. Então, há uma luz no fim do túnel e não é um trem chegando. Obrigado. Para eu passar para o Wellington foi assessor do Douglas Garcia, e ainda está com o Douglas, né? Apesar do Douglas não ter mandato. Mas é só para concluir o assunto, para te ver como a gente estava adormecido. Eu acho que esse é o termo, a gente estava adormecido, né? A gente estava adormecido mesmo, dormindo. Sabe por quê? Porque o meu filho, quando terminou Relações Internacionais, eu botei ele num avião, paguei tudo, ele foi para a China, estudar na China, mandei meu filho para a China. E a China é gafanhoto. Aí eu ganhei uma foto dele lá em Pequim, com máscara, essa máscara que a gente usava na pandemia. Né? Aí eu perguntei, Bernardo, que loucura é essa máscara aí? Pai, poluição aqui. A China não respeita nenhum tratado internacional de respeito ao meio ambiente. A China não respeita. A propósito, o maior poluidor dos mares, ilhas e mais ilhas de plástico, vem da China. Eles não respeitam o meio ambiente. O chinês, ele é outra cultura. Então, o Donald Trump, há pouco tempo, aí, fez umas denúncias contra a China, né? E já fez até alguns processos. A China não é um exemplo a seguir. A China não é um exemplo de democracia. Democracia, para nós, são os países que respeitam, que têm pluralidade. Então, Israel, a gente pode não gostar do Netanyahu, eu posso não gostar do Netanyahu, falou hoje na ONU, mas Israel tem 10 milhões de habitantes e 26 partidos políticos. Nós temos 213 milhões de habitantes e temos 29 partidos políticos. Lá nos partidos políticos de Israel, eles têm desde a extrema esquerda até a extrema direita, inclusive partido árabe. Isso é democracia. A sociedade tem que ser representada. No Brasil parece que é crime você ser de direita, até porque você é taxado de extrema direita. Eu não sou extremista. O que é um extremista? O extremista é que faz coisas irracionais. Eu estou chamando aqui as pessoas para fazerem coisas racionais. Né? Então, era isso que eu queria colocar. A gente quer te ouvir um pouquinho, né? Você traz um pouco de conhecimento da atividade parlamentar, e o quanto é difícil fazer política, né? A gente sendo taxado aqui, eu quero ouvir depois, tem várias vítimas do 8 de janeiro aqui, né? E a gente vai bater esse papo. À vontade. Claro, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Cláudia, Bernardo. Agradeço também o Bruno Zabelli por ter franqueado o espaço.
Só adiantando já também aqui, para fazer um merchan, no dia, e eu agradeço o Bruno Zabelli por ter franqueado espaço, porque eu sei a dificuldade que é um conservador conseguir, com um político conservador, um espaço para um evento conservador. O que evidencia a necessidade de um partido com essência e substância. Porque nós vamos fazer um evento agora, dia 11/10, na Câmara Municipal, um ato em homenagem ao Charlie Kirk. Ó, 11/10, tá? Mês que vem, uma homenagem ao Charlie Kirk na Câmara de Vereadores de São Paulo. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, a partir das 14 horas. E foi duro, e eu consegui, porque eu pedindo, e aí, não consegue com um assessor com outro, falei, eu vou usar o Douglas, né, já que o Douglas não me usa tanto. Falei, Douglas, fala com o Rubinho aí, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque na hora de usar o nome na rede social, todo mundo usa, mas na hora de fazer um ato, reunir gente, reunir conservadores com um ato cultural, cadê a ação efetiva? E aí o Rubinho Nunes cedeu, eles falaram, não, a gente consegue um salão nobre e tal. E aí a gente conseguiu. Então eu agradeço o Bruno Zabelli pelo espaço, porque eu sei que é difícil você ter um político conservador de verdade que ajuda ali a gente a reservar. Então estão todos convidados, tá? Nós teremos ali a Ana Campanholo, estará presente, confirmou, o Fernando Holliday, o próprio Douglas, Thiago Cortez. Eu vou abrir um pouco mão da minha palavra, porque nós teremos algumas pessoas ali convidadas, a Eduarda Campobianco, acho que é lá da... Campobiano, também estará presente. Bernardo também estará presente. Então, são todos convidados para esse ato. Acho que dá para a gente fazer uma coisa grande, bacana lá. Então, por isso também faço esse agradecimento ao Bruno Zabelli, por entender a dificuldade que é. E já vou falar um pouco aqui dessa atuação. Eu fui 14 horas, das 14 às 17. Lá embaixo, né? Câmara de Vereadores. Era a Câmara Municipal ali no... Viaduto Maria Paulina. Anchieta, né? Palácio Anchieta, Viaduto Chacari. Está ali no Salão Nobre ali. Dia 11. 11/10. 11/10. Na Câmara dos Vereadores. Isso. É um sábado, né? É um sábado. Eu publico no nosso grupo. Aí vocês peguem lá para nós. Obrigado. Fica mais fácil. Resolvido. Resolvido. E aí queria falar um pouco dessa... Porque eu anotei aqui o Victor, né, falando da questão da educação. Né, sei que aqui tem pessoas que foram sacaneadas pelo Estado brasileiro. Acho que esse é um termo que eu posso usar aqui. E nós, conservadores, temos muita dificuldade. Eu, como advogado criminal, já tenho um pouco mais facilidade com isso. E também uma pessoa que vem da militância, né, fiz parte do Direito de São Paulo, depois virou movimento conservador, fiz parte do gabinete do Douglas. Que nós temos que ter um pouquinho só, como o Bernardo colocou, de malícia para lidar com essas pessoas, porque a gente é do bem. Então a gente fala, não, peraí, como assim? Eles são Estado e vão me sacanear? Mas eles são um Estado, é um juiz, é um policial federal, eles vão me sacanear e o conservador entra em crise. Vocês pegam, vamos pegar aí pessoas que têm um preparo mental, né? Como o Torres, o próprio Silvinei Vasquez, eles entraram em parafusos. Por quê? Homens da segurança pública, homens honrados, tratados como bandidos, marginais. Isso afeta o conjunto de crenças. Então, eu estou aqui um pouco com a pílula vermelha, né? Eu não gosto da cor da pílula, tá? Mas é alusão ao Matrix, para a gente ter um pouco de choque de realidade, que o conservador é um realista em essência, né? Entender que quando eles estão jogando fora da regra para nos sacanear, a gente tem que ser um pouquinho só maldoso, sabe? E aí, entrando no ponto da militância e da atividade parlamentar. O professor Douglas foi muito perseguido, porque nós entramos aqui com os dois pés no peito, essa é a verdade. Quando nós entramos aqui no gabinete, a primeira coisa que disseram foi, aqui você não é militante não. Pro Douglas, os caciques, o pessoal mais velho, aqui você não é militante não. Aqui seus 74 mil votos, 74, vale o mesmo do que quem entrou aqui com 30, com quem está aqui mais velho, você respeita. A gente, não, peraí, né? Nós tínhamos uma diretriz interna do gabinete, que era trabalhar todos os dias. Inclusive eu falo isso num vídeo meu. Em 4 anos aqui tem gabinete que se eu vi aberto 4 vezes foi muita coisa. E o cara lotado de assessor no gabinete dele. 22 assessores lotados. Caramba, o gabinete nunca está aberto. O que esse cara está fazendo? Essas coisas acontecem. Né? E era uma galera sem moral. O nosso apelido aqui era honestinhos. Em termos jocoso, em termo irônico. Ah lá os honestinhos. Se qualquer até tarde, a gente ficava mesmo. Nós somos um dos gabinetes mais produtivos
Só em número de documentos que nós produzimos com os nossos assessores de campo, pessoas de fora, o civil ali, que viu alguma coisa, eu sei que o gabinete do Gordos funciona, vou mandar para ele que a rua aqui está esburacada. Você fala, mas papel de vereadores isso aí, mas beleza, vamos mandar o ofício que resolvíamos. Então, dá para fazer um bate-trabalho. E aí, o que eu falo da militância? É que nós somos muito perseguidos, é verdade, e se não fosse ter sido forjado na militância, nós tínhamos caído. E aí que eu falo da malícia. Por quê? Teve uma oportunidade, todos se recordam, essa foi a mais marcante, mas teve outras coisas muito piores, que o Douglas discutiu com uma jornalista, né? Discutiu com uma jornalista. E isso gerou um bafafá, né? Viralizou e tudo mais. E no dia seguinte a casa discutia um processo de cassação célere. Nós vamos caçar o Douglas, até a mulher da comissão de ética lá, nós vamos fazer isso rápido. E aí o Douglas, negão, me ajuda aí, cara, porque o assessor, né? Eu falei, não vamos fazer rápido não. Ninguém aceita a citação no gabinete. Mas como assim? Está escrito no regimento que o deputado tem que ser citado. Se o deputado não estiver aqui, ninguém aceita a citação. Vai fazer agente externa, vai fazer alguma coisa aí. Pois bem, chegando no dia seguinte, né? Semana, segunda-feira, acho que isso foi uma quinta ou sexta-feira, o debate do governo, onde aconteceu o fato. Bateram no gabinete, o assessor atendeu. Eu estou aqui com a citação do Conselho de Ética. Não vou assinar não. Por quê? Não, porque eu não sou deputado. Não, você tem que assinar, assessor do deputado. Não, está escrito no regimento aqui, o assessor jurídico falou que tem que ser entregue ao deputado. Deputado, pessoa física. Foi a primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que eles tiveram que citar alguém por edital. A Procuradoria ficou sem ter que fazer isso, nós ganhamos tempo. Conversamos com outros parlamentares, conversamos com a presidência dessa casa, né? Portas fechadas. Perguntou, mas por que vocês estão dificultando? Eu falei, olha, eu não vou deixar, não vou deixar caçarem o meu deputado rápido. Eu quero um processo justo. O que é isso? Ele tem imunidade, ele fez uma pergunta, e ele ficou, mas falaram que vão caçar rápido, não vão caçar rápido não. Galera, já pensou se eu decidisse jogar conforme as regras do jogo? Não, recebe aí, vamos confiar, né? Vamos acreditar. Não, malandros querendo caçar um parlamentar honesto? Aqui não. Aqui não. E isso é importante. Nós precisamos ter esse padrão mental. A esquerda fala muito de resistência. E é muito louco isso. Hoje nós precisamos ser essa resistência, porque hoje nós somos os alvos. Hoje nós precisamos dizer não às instituições que tentam nos sacanear. Não é um não às instituições, é a própria perversão das instituições. Porque isso que estão fazendo é isso. A perversão da institucionalidade. Pervertendo, como o Bastiat dizia, o problema não é a lei, é a perversão da lei. Quando o Estado cria uma lei para subverter a sua finalidade, então o Estado está errado. E quem é o ponto de resistência? O indivíduo. E o indivíduo reunido com outros indivíduos tem força. E nós, conservadores, precisamos entender isso. Nós somos cristãos, sim. Nós temos a nossa fé, nós somos do bem, mas ninguém vai nos sacanear. Ninguém vai atacar os nossos direitos naturais e o Estado não pode agir de maneira ilegítima contra nós. E se ele agir, nós precisamos resistir. É bom a gente ter esse papo aqui. É importante, porque eu acho que é uma coisa que não é muito falada. Todos nós ficamos, às vezes, até um tanto quanto enfraquecidos diante disso. Falando, cara, mas o que eu faço agora? Vamos resistir, vamos lutar, vamos brigar. O não a gente já tem, né? Já estão nos sacaneando mesmo. O que nós precisamos fazer? Resistir e lutar bravamente. E aí é que eu chego na parte do Partido Conservador. Para que um Partido Conservador hoje? Para ser a casa dessas pessoas. Para ser um lugar de abrigo. Para quando alguém passar por um problema, o Partido Conservador ter braço para amparar. Ter um braço jurídico, ter um braço de apoio, um auxílio. Quando algum dos nossos sofrer alguma injustiça. E é esse sentimento que eu acredito que está na essência desse Partido Conservador, que está nascendo em um momento muito propício da nossa história. Tá? Eu estava conversando ali com a Cláudia, falou, você tem que entrar para o time de verdade, para valer e tudo. E eu vou entrar porque eu sei que o espírito é esse, Johnson.
glória a Deus, é isso aí. Então, vou falar um pouco dessa questão de mentalidade para vocês. Vocês não estão sozinhos, tá? Eu nunca estive numa cela. Eu já fui detido em 2013, que eu estava lá com os Black Blocs, já fui detido. Mas eu fiz amizade com o delegado e não aconteceu nada. Você sai para fora da frente. Saí para fora da frente. E deixa eu dizer, muito bom esse apontamento lá, porque eu fui detido com outras cinco pessoas lá, entre os Black Blocs, os militantes e tudo, né? Aquela bagunça toda. Apareceram 4 advogados que eu não sei de onde eles apareceram. Tudo de esquerda. Eles brotam, exato. A gente não tem isso. Nós precisamos ter. Aquele bispo, só que o Bolsonaro também. O Adélio Bispo. E apareceu um dos melhores. Né? Exato. Exato. E eu quero que o Partido Conservador seja isso. Seja isso. Tá? Claro. Eu acho que vale a pena falar para todos aqui, que nem todos são advogados, nem todos são juristas ou são do meio jurídico, que quando se fala em partido político ou a própria Associação de Moradores de Bairro, ela é um órgão legítimo, de classe. Então não adianta nós irmos em 10 milhões de pessoas para Paulista, mito, eu quero, eu aplaudo, eu faço, aconteça e a gente volta para casa. Os caras lá em Brasília vão dar risada. Não tem uma pessoa jurídica apoiando esse grupo. Quando você tem um partido, a coisa muda de figura. Foi o Partido Conservador que levou esses 10 milhões de pessoas para lá. Opa, estou tremendo nas calças. É assim que funciona. Tá? Então, ao lado jurídico é importantíssimo. Por isso que nós estamos correndo atrás de abrir o Partido Conservador. Vocês não têm noção da importância disso. Ok? É só isso. Não, tranquilo. Totalmente pertinente, de verdade. E é uma outra coisa que a gente também precisa, não gosto, mas enfim, desconstruir. Porque no nosso imaginário tem essa ideia, a ONG, não. Mas se a ONG for para o bem? Enquanto assessor parlamentar, inclusive, tinha parlamentares de direita que, sabendo que a gente tinha um trabalho de campo e tudo mais, perguntavam para a gente, vocês têm alguma ONG aí para eu indicar emenda confiável? E assim, tem algumas ONGs, sinceramente, que elas estão quietinhas, mas elas são nossas, por incrível que pareça. São pessoas que elas não podem se expor. Tem, por exemplo, uma ONG do interior, não vou expor aqui, mas que elas fazem um trabalho de acolhimento para mulheres que têm gravidez indesejada. E elas vieram até nós e falaram, olha, esse aqui é o nosso trabalho, tal, esteve em loco. E assim, é um trabalho que salva vidas, cara. Porque a menina está pensando em abortar e aí chega lá, os caras falam, não, vamos conversar antes. Com cuidado, tem toda uma técnica. E aí, chegando lá, ela é acolhida, ela entende que a criança não é um problema. Ela entende que tem solução, que ela vai ser amparada, que vai ter uma ONG ali. E aí elas chegaram, nós vimos o trabalho, encaminhamos emenda. E recomendamos, inclusive. Então, também é uma outra coisa. Qual que é a pauta que você se familiariza, que você gosta, seja animal, seja ambiental, E aí a gente entra muito nessa questão. Eu recomendo o livro do Roger Scruton sobre ambientalismo também, os textos dele a respeito, para você entender como que o conservador lida com a pauta ambiental, Tem algo mais conservador que conservar o nosso planeta, o nosso meio ambiente, Então, são temas que nós temos que enfrentar também. Eu acho que o apontamento do vídeo sobre a questão da educação traz também essa questão da gente trabalhar de maneira global todos os temas. Então a gente tem que ter um grupo que cuida de educação, um grupo que cuida da parte de segurança, um grupo que cuida da parte de psicologia, um grupo que cuida da parte de maternidade, um grupo que cuida inclusive das seguranças dos nossos membros, fazendo uma contra-inteligência, que a gente, nós, no movimento conservador, nós tínhamos isso. Porque às vezes a gente fazia um ato, um membro nosso levava uma pedrada na cabeça. A gente falou, não, peraí, de algum antifa, um grupinho de 2, 3 que estavam por aí. Falou, não, isso não pode acontecer. Então a gente vai adotar um procedimento aqui operacional. Quem é grande aí? Quem é parrudo? Eu vou. Tá, quer bater na antifa? Quer? Então vai junto aí. Não propondo a violência, mas a preservação dos nossos membros. É o direito de defesa. É o direito de defesa, exato. Legítima defesa. A gente não vai bater primeiro, mas se vier, ninguém vai ficar apanhando de graça. Se vier uma pausa na cara. Entendeu? Se vier uma pausa. E precisa.
A gente precisa pensar dessa forma, tá? Braço jurídico, e por aí vai. Então, acho que eu já me estendi demais, verdade. Mas eu desejo que todos nós saímos daqui hoje pensando o que cada um pode fazer, pensando no Partido Conservador como uma casa para todos nós, uma casa que não vai excluir, Bernardo, é uma coisa que eu também quero fazer parte, uma casa que tenha divergência interna. E que se alguém diz, eu discordo, Bernardo, você falou, beleza, vamos conversar, vamos debater, vamos criar um caderno aqui de tese. Aquela história da unanimidade é burra, é que se é unânime, né, só tem um pensando, o resto obedecendo. Exato, exato. E o partido tem que ter isso, né? Tem o Instituto de Solidez, né? Não sei se vocês sabem, mas a lei dos partidos ela impõe isso, e cada partido tem um instituto para fomentar a cultura. Qual partido vocês vêm fazendo isso? Só os de esquerda. Exato. Só os de esquerda. O centro-direita pega mais do dinheiro, né? É 20%. Se o partido recebe 100 milhões, 20 milhões vai para o instituto. Aí os caras compram casa, sabe? Avião. Uma Ferrari. Fazem as viagenzinhas dele. Isso aí são os partidos que a gente está votando, tá? Porque a gente não tem partido. A gente está votando nesses partidos. Não quero te dizer nada, não. Você já votou nele. Pelo menos na última eleição, quando você foi repetir 2 númerozinhos ali. Boa, boa. Eu queria trazer esse ponto, obrigado pela sua intervenção, porque os de esquerda fomentam seus intelectuais, tá? Pensa um cara de esquerda sendo pago aí, ganhando 20 pau por mês para ler livro, criar tese, analisar cenário e produzir. Escreveu um lindo discurso do Lula. O discurso do Lula foi fantástico. Ao que se propõe, gente, eu ouvi, eu sou jornalista. Foi maravilhoso o discurso do Lula. E como sempre mentiu muito bem. Dizendo que não tem mais, reduziu a desmatamento da Amazônia. Reduziu a fome. Tem mais ainda. Ele não tem compromisso com a verdade, assim como os jornalistas também não têm. Então, isso tudo, e aí a gente vê eles atuando em bloco, e você fala, mas peraí, a Thalina Petrone é uma porta, bicho, como que ela tem esse discurso e tal? Não fala que produziu. Algum cabeça lá que passa o dia inteiro, dia e noite lá, com a cara nos livros, analisando e tal, que é pago para isso, pelo partido, por meio de institutos e tal, pensou por ela. E eles entregam e falam, é isso aqui que em bloco nós temos que pensar. Além disso, né, semana passada, a gente votou, os deputados votaram a urgência da anistia. O que veio no dia seguinte? Dosimetria. Ué, não votamos anistia? O assunto é outro agora. Vocês entenderam que tem... A gente tem que aprender a fazer isso, cara. É verdade, juntando isso. Boa noite, pessoal. Eu sou o Renato, líder municipal do Conservador de Guarulhos. Mas juntando isso que a gente está falando de quem produz o texto que eles vão estar falando lá durante os pronunciamentos. Cada pauta que eles acabam pronunciando é o que vai ditar a narrativa. Eles trabalham tudo em cima daquilo. Fala um determinado tema com um contexto igual a gente citou do Lula, falar sobre ter combatido a fome em 2025, que tinha voltado no governo anterior, e que ele fala dessa narrativa. Outros grupos estão trabalhando em cima disso, juntando as ONGs, que está lá o Movimento Sem Terra, fala, olha, agora nós estamos com um presidente que está combatendo a fome, devolvendo moradia, e esses grupos, que são os movimentos da esquerda, está reforçando isso na cabeça de outras pessoas. Faz um coro, né? Exatamente. É igual a gente parar e fazer o comparativo do que a gente faz sobre quem é conservador. Todo mundo que é conservador aqui é cristão em geral, a maioria, em torno de 80%, correto? Sim. Quantos leem a Bíblia? Certo. A outra parte que não lê a Bíblia segue o que ouviu alguém falando. Então, assim, eles fazem isso. Muitos não sabem o contexto, não buscam informação real, mas segue o que aquele líder está falando, onde entra o militante, que é a cabeça pensante. A massa pensante vai fazer a narrativa e os outros reforçarem. Então, cria aquele eco. Uma história já desde o período de Stalin mesmo, que fala, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade.
Então, o que vai fazer o nosso lado reagir, né, o que vai preservar a nossa liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E nós precisamos trabalhar isso. Estamos sendo reféns hoje em dia de um movimento que foi negligenciado por todos nós. Vê a nossa faixa de idade. Quantos jovens a gente tem aqui com menos de 30 anos? A gente não encontra. Então, assim, foi o período em que mais se negligenciou, ouvindo ali aquele discurso. Qual a sua idade? Você é menor de 30 anos? Qual é a sua idade? 27. Ó, dos poucos que a gente vê aqui, ó, nesse grupo, que tem um Vitor ali, o Vitor também. O Vitor e o Gilberto tá dizendo que ele tem menos ali de 30 anos. O que vale é o espírito, né? Então, aí, então, assim, a gente percebe que hoje nós estamos colhendo o reflexo do que nós negligenciamos. Ouvindo aquele discurso de política, religião e futebol não se discute, onde eu já citei outras vezes. Colocam sempre algum tema que é irrelevante no meio de dois temas importantes. A religião é o que preservou a sociedade até hoje, o lado político é o que a gente vê todos os valores que tem no princípio cristão sendo aplicado, que é onde define as leis. Então, por isso que os valores cristãos, ele é importante, porque a gente vê todos os valores que são determinados ali na Bíblia como uma bússola de os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os princípios judaicos cristãos estão resumidos nos 10 mandamentos. E aí nós aplicamos isso através da política. E preferimos fazer o quê? Não discutir política. Porque equivaleu política com futebol. Equivaleu religião com futebol. E a gente falou, não quero entrar nesse meio. Deixa a política só para eles. E ainda mais que eles utilizaram, estudaram. O Dirceu, ele foi para Cuba e ele estudou realmente as táticas cubanas e eles observaram. Por meio da democracia, onde a gente ocupa espaço para poder implementar o nosso sistema. Então, eles ocuparam todos os espaços. Por isso que buscamos argumentos da lei e a injustiça ocorre de uma maneira absurda. Os valores estão totalmente invertidos. Permitimos, durante o governo Dilma, a meta de ensino do MEC ser pautada em 5, de uma escala de 1 a 10, 5 ser uma média boa. Então, quer dizer, o objetivo de educação do Brasil ficar numa média 5, medíocre, porque eles queriam emburrecer uma condenar geração. a sociedade, né? Exatamente, emburrecendo essa geração para eles poderem tomar o poder. Porque quando você domina a pessoa através da ignorância, você consegue combater com a força. Mas se você vai tentar dominar a pessoa pela razão, pela inteligência, é mais difícil. E foi negligenciado. Então, o resultado que nós temos hoje foi o que a gente permitiu. E agora estamos tentando combater, tentando resgatar. E é por isso que é tão dolorido, tão sofrido que nós estamos passando hoje, vivendo essa injustiça. Com cada um brasileiro que está aí, ó, buscando o bem de todos, inclusive deles próprios mesmo, que estão sendo doutrinados, sendo punidos, e o povo sem que se diz do amor, sem nenhum tipo de compaixão, gritando sem anistia para todo mundo que está sendo taxado de extrema direita. Então, é nesse caminho que nós precisamos a militância, precisamos valorizar o conservador realmente, que é um objetivo que nós temos para seguir adiante. E aí eu vou dar um espaço aí para depois já ter a palavra de cada um de vocês também, que é muito importante. Legal. Então, o que a gente quer concluir, Wellington? Não. Era isso. Então, vamos seguir. Tá. O que é importante, né? Diante de tudo isso, o que a gente está fazendo? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós estamos colocando um alicerce debaixo dos nossos pés. Entendeu? Estamos colocando um alicerce que é ter um partido político. Que nós não temos. Qual que é o partido político que você se identifica? Que, poxa, esse fala comigo. Esse está... os princípios, os meus valores estão sendo representados nesse partido político. Qual? Não temos. Então, ter pelo menos um. Eu defendo 7. Tá? Mas se nós tivermos um, já está de bom tamanho.
Né? Já começamos, exatamente, é o começo. Então tem um partido político. E para isso tem uma missão. E aí então, nós como militantes, sei lá, nós como seres pensantes, nós temos que usar o cérebro, mas também usar o nosso tempo. Bernardo, de tudo que a gente está passando, sabe quem vai ser os maiores combatentes mesmo dessa geração futura aqui nossa, desse momento nosso, que vai ser o pessoal que vai mais engajar na política para reverter isso, para combater isso? Minha filha. Também. Todos esses que são vítimas do 8 de janeiro estão passando pela injustiça de uma maneira dolorida. Mas eles vão ter mais força para combater, porque o restante vai ficar assim, ó, não me atingiu. Mas eles vão ser, vai ser o efeito inverso do que a esquerda fez. Eu já vou entrar nesse assunto, só quero concluir a questão da formação do partido. Se nós não tivermos um partido político, a nossa casa, nós vamos estar sempre morando de aluguel. Sempre sendo vendidos pelos líderes, pelos caciques dos partidos. E isso aí é na hora de conseguir uma legenda para um prefeito tipo Ricardo Salles. Não, que no PL não tem legenda para você. Aí tivemos que eleger o Ricardo Nunes. Cristina Weber teve que ir para um partido de esquerda. Vocês entenderam? A política nos exclui. Então nós temos que ter um partido político. Pelo menos um. De direita. Eu quero só concluir. Só um partido político. Pelo menos um. Mas nós vamos ter mais. Então aqui eu trouxe hoje fichas. A gente está faltando mais ou menos 150 mil fichas para nós concluirmos a coleta. Tá? E apresentarmos em 2 meses essas fichas. Se nós não conseguir, é possível, tá? É possível, a gente não conseguir. É difícil. Vou dizer para vocês, eu não sabia que era tão difícil. Eu não tinha noção do tamanho da dificuldade que é unir o Brasil. Nós estamos em 23 estados, mas ter 9 estados com o mínimo é difícil. As pessoas se desacomodarem, então é muito. E a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro, mas é difícil. Aí diz assim, Bernardo, pode ser que a gente não consiga? Pode ser. Pode ser que a gente nade e não saia o partido para o ano que vem. Só que aí a gente fecha esse conservador e reabre outro, só troca o CNPJ. Porque nós não podemos desistir. Eu te diria, hoje nós estamos com uma maturidade já, porque 1 ano e meio, basicamente, nós caminhamos sem nos conhecerem. Aí o Valdir, você sabia da gente, Valdir? Não sabia. Sobre semana passada, né? Vocês entenderam? Então, a gente... É difícil, mas estamos acabando. Estamos buscando nosso espaço. Talvez a gente feche esse conservador com 400 mil fichas coletadas, faltando 150 mil. E tem que refazer? Vamos refazer. Vamos refazer. Ah, mas tem que coletar tudo de novo? Tem que coletar tudo de novo. Ou vocês vão entregar, vão jogar toalha. Você entendeu? Não podemos jogar toalha. E aí, nesse mesmo caminho, nós temos uma anistia para concluir. Não dá para conviver com uma ferida dolorida e sangrando. Está sangrando, gente. A Débora vai cumprir pena. Qual foi o grande crime que essa mulher cometeu? Gente, é um crime horroroso. Pegar um batom que tem chumbo. Na composição do batom tem chumbo. E escrever uma frase infame. Perdeu o mané numa estátua. 14 anos por escrever uma frase. Perdeu o mané numa estátua. Gente, é de uma insanidade isso. No outro dia, o cara pegou um vato. E essa mulher vai ficar com criança em casa. Os filhos, eu conversei com a Cláudia, irmã dela.
Os filhos não querem ir para a escola porque tem medo de voltar para casa e a mãe não tem casa. Tem voltado para a cadeia. Crianças de 6, 7 anos. Então, sabe, é uma ferida assim. Então, aqui eu tenho fichas do Partido Conservador e junto fichas da anistia. Agora eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Né? A boa é que os mesmos dados você coleta para anistia, nome completo, ali vai ter até uma coisa a mais, endereço. Da cidade, estado e o endereço da pessoa. Título e zona e assinatura. Né? Do partido, nome completo, título, estado e assinatura. E zona, isso. Só a ruim é que nós temos 547.047 assinaturas para o partido, para a anistia é 1.560.000. Então nós não só dobramos a meta, como triplicamos a meta. Entendeu? Agora, se você coletar, pense no partido, né? Se nós coletarmos no Brasil inteiro 1.560.000 assinaturas para a anistia, 10% disso é o que está faltando para a gente. Então, de cada 10 que você pega, assina para o partido, nós já estamos cumprindo a nossa meta para o partido. Então, e são coisas sinérgicas, né? São convergentes. Então, eu acho que dá para... E eu queria que a Gláucia, vou botar você na fogueira, a Gláucia Rabelo, ela tem um primo que vai concorrer a presidente da República, acho que ano que vem, sabia? No alto. O Aldo Rabelo. Né? É primo da minha mãe. Primo da mãe dela. E deve concorrer a presidente, viu? É possível que venha presidente ano que vem. Ouvindo a voz dele aí. A Gláucia é uma criminosa. Essa mulher cometeu um crime terrível. Ela estava com a bandeira do Brasil nas costas, cantando o hino nacional e rezando, orando na frente do quartel. Que crime horroroso que essa mulher cometeu. Foi presa. Aqui também tem outros criminosos terroristas aí. Chama aqui, vizinho. Saudosismo. E aí eu queria ouvir um pouco a Gláucia, e a Gláucia vai coordenar agora aqui a fala, né, dessa turma aí, porque essa ferida dói em cada um de nós. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vai ser mais fácil eu ler, tá? Porque eu tenho o costume de escrever. Quem me conhece sabe que eu escrevo um pouquinho. E eu tenho que escrever cada dia um pouco. Escrever como? Eu pus aqui hoje, tá? É Diário de uma Princesa, isso. Diário de uma Princesa Terrorista. Tan, 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 tan. Vamos lá, boa noite, meu nome é Gláucia. Muitos me conhecem simplesmente como Glau. Muitos conversam comigo quase todo dia, não sabem como eu sou, né? Mas, assim, okay. Hoje olhamos para o calendário e vemos um número que nos assombra e nos fortalece. 960 dias. 960 dias que eu e tantos amigos que estão aqui presentes tivemos nosso direito fundamental cerceado, o direito à liberdade. Somos pessoas comuns, com trajetórias diferentes, com conhecimentos variados, mas todos unidos por uma verdade inegociável. O que é liberdade? Muitos pensam que liberdade é apenas permissão de ir e vir, mas eu lhes digo, liberdade é muito mais profunda. Liberdade é arquitetura de alma, é o direito inabalável de pensar sem amarras, de expressar a verdade que reside no nosso íntimo sem medo de censura ou de retaliação. É a capacidade de construir nosso futuro com base em nossos próprios méritos e convicções. A verdadeira liberdade não é conhecida pelo Estado. Ela é inerente ao ser humano, um dom que deve ser defendido com vigor e que reside em nossa maior convicção. Nós livres somos em Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Essa liberdade que nenhuma cela, nenhuma restrição ou decreto pode aprisionar. Essa fé é a nossa âncora, é a certeza que nos manteve firmes durante esses 960 dias que completa hoje. Nesse período de provação, fomos forjados, estamos sendo forjados.
Conheci pessoas que marcaram minha vida de forma inenarrável. Almas que levarei comigo até o fim dos meus dias. Uma pessoa que ficou comigo aqui, que a gente se fala sempre. Lembro do seu convite, Bernardo, quando você me ligou para o projeto conservador. Nós sabíamos, né, Bernardo, que aquele projeto não era apenas político, mas uma jornada que mudaria o curso de nossas vidas em todos os âmbitos. Aqui encontramos pessoas maravilhosas, com o mesmo propósito. Sim, somos poucos, sim, somos diferentes. Sim, somos frequentemente rotulados, loucos, como pessoas que não sabem o que estão fazendo. Somos criticados todos os dias, desmotivados diariamente. Mas o que nos move é a causa. O amor pela pátria, a causa de transformar esse país, a causa de retomar o que nos foi tirado injustamente. Deus nos uniu porque Ele é o Deus de propósito. Ele reúne pessoas para cumprir seus desígnios. E neste caminho, jamais podemos esquecer de quem somos. Somos pessoas de caráter, pessoas de princípios. Por mais tentador que seja a oferta ou a sedução do lado de lá, lembre-se, o seu princípio falará sempre mais alto. E o seu caráter forjado na verdade que define a sua resistência. Agora é tempo de erguer a militância conservadora. É tempo de seguir nossas diretrizes, ouvir o chamado de nossos líderes e com orgulho erguer a bandeira que nos define: Deus, pátria, família e liberdade. Que nos orgulhemos do que estamos nos tornando, cidadãos íntegros, prontos para construir a nação que sonhamos. Olhem para mim. Olhem para cada um deles ali. Olhem para cada um de vocês. Nesses 960 dias, um preço que a maioria de pessoas nunca precisará pagar pela sua consciência. Vimos o que aconteceu quando o silêncio é a resposta. Mas hoje, a nossa dor se torna a nossa missão. A nossa experiência se torna a nossa maior arma. Eu não peço que vocês simplesmente apoiem uma causa. Eu os convoco para ser essa causa. Eu vos convoco a abraçar essa bandeira, não como um hobby político, mas como um dever de consciência. Se você acredita na família que protege, se você valoriza a fé que te sustenta, se você exige a liberdade que te define, então você não pode ficar de fora. O convite que eu faço hoje não é para um partido, não para um grupo, mas sim um convite para reedificar o futuro do Brasil, ao lado de quem provou no fogo a adversidade, que não se dobra. A história não perdoa quem viu a injustiça e escolheu ficar em silêncio. Portanto, eu lhe pergunto com sinceridade quem esteve no limite e de quem está no limite. Quem estará do nosso lado para garantir que esses 960 dias e mais de sacrifícios jamais sejam esquecidos e que a nossa liberdade seja a semente de um novo Brasil? Eu tenho trabalhado com São Paulo desde o princípio com o Bernardo, que é o pessoal do grupo de Guarulhos, tem o pessoal de São José que não pôde vir, o pessoal de Itapuã, o meu querido amigo aqui de Amparo. São pessoas maravilhosas, amigos que agora eu tenho para a vida, pessoal que ficou comigo. Então eu peço para vocês, com todo carinho, não desistam. É proibido desistir. É proibido. Estamos numa situação que, se a gente não conseguir mudar isso, a situação da gente vai ficar muito pior. Não é só a minha situação, a situação tua também. Eu vi conversando com o pastor Hernandes, que muitos conhecem. Ele é um grande defensor também da nossa causa. Ele falou assim, muitas vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, pensar na gente também, não só no nosso futuro, nas nossas crianças. E você? Você ainda está aqui. Você tem que pensar em você também. Então a gente tem que começar a pensar na gente, no que a gente vai fazer pra gente, para poder fazer para nosso futuro, que são as nossas crianças. Lembra que o futuro é agora, né, Renato? O futuro não é amanhã. A gente tem que começar a plantar hoje. Então aqui eu trabalho com vocês,
são pessoas que eu converso quase todo dia. Tem momentos que a gente não se conversa, mas a gente está sempre presente. O pessoal de Guarulhos é um pessoal que trabalha firme e forte. Eu não sei quantas fichas eles coletaram na última 7 de setembro, mas... São as coisas impressionantes. Guarulhos é impressionante. 7 de setembro a gente coletou mais ou menos quantas fichas? Você chegou a contar? Umas 2.000 fichas. Umas 2.000 fichas? Eu achei que fosse mais, são umas 2.000 fichas. Mas temos 150 mil para terminar, gente. Quem ainda não abraçou a causa, eu peço a todos vocês para abraçarem a causa. Os meus aqui, que se vocês ainda não abraçaram a causa do conservador, abracem a causa, porque também é para vocês isso. Tá? Abrace a causa da anistia. Você, mas um plano de anistia. Não, esse aqui é o único, gente. Porque o que está lá no Senado, no Congresso, não vai passar. Não vai. Vai chegar mais um ano e não vai passar. Até porque os projetos de lei de deputados, o Wellington me ajuda aí, cabia emenda. Né? O que está em verde aqui, sabe o que é liberdade? É aquele que luta. Quem não luta nunca sentirá o gosto da liberdade. Viverá em um pleno e sombrio vazio em sua alma pelo resto da vida. Liberdade é luta. Então, o projeto de lei de deputado, ele cabe emenda. Então, pode ver uma árvore de Natal cheia de penduricais. Jabuti e tal, né? Um projeto de lei de iniciativa popular está lá na Constituição. Tá? Depois foi regulamentado numa lei de 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso. Só pode um objeto, só pode ter um propósito, só um assunto. O povo só pode levar um assunto. E o nosso assunto é a anistia ampla, geral e restrita, entre 14 de março de 2019 até 1º de setembro de 2025. Então pega, livra todo mundo. Revista Cruzoé, Revista Oeste, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Daniel Silveira, Felipe Martins, Cláudia Rabelo, Débora dos Santos, Jair Bolsonaro, General Braga Neto e até aquele vendedor, o Eustáquio. Você entendeu? Mas eu não gosto do Eustáquio. Tem gente que não gosta de você. Né? O Eustáquio, por sinal, é meu amigo. Eu gosto muito do Eustáquio. O Eustáquio, a gente conversa de madrugada, eu e ele. Também não é outro horário, né? Detalhe. Só esse apontamento da lei de iniciativa popular. Se não fosse uma lei de iniciativa popular, e aí pode-se debater se ela é boa ou não, eu acho que ela tem problemas, mas não existiria a lei da ficha limpa. Sim. Nem de crimes hediondos. Exato. Foi a Glória Pérez, aquela autora de novela da Globo. Então, realmente, não cabe emenda, ela vai direto. E aí, por exemplo, na ficha limpa, houve um imenso constrangimento. Como se vocês não vão votar? O povo está pedindo. O povo está pedindo. E vocês vão votar pelo quê? Vocês vão contra a ficha limpa? E a pessoa falou, tá. Você entendeu? Precisa de 1% do eleitorado do Brasil. São 155 milhões e 600 mil pessoas que votam. Então dá 155 milhões, 156 milhões de eleitores. 1.560.000. Agora, se a gente chegar com 10 milhões de assinaturas, esses caras vão terminar a base. Eu tenho uma pergunta. Talvez o rapaz lá, o operador, ele pode barrar isso? Olha, em termos regimentais, querendo ou não, ele é o presidente, né? Ele pode escolher pautar ou não. Mas ela chega, não cabe a emenda, e querendo ou não, aí é o parlamento que decide, né? O parlamento escolhe, por exemplo, pautar a lei, né? para ser votada em apreciação direta. Então, como aconteceu agora. Ele pode escolher, não, vamos dar uma resfriada, e o pessoal vai ter que pressionar. E é por isso que é importante a participação popular também, a participação das pessoas. Né? Procurando provocar cada um dos seus representantes, falar, pressiona o cara para pautar. Né? E aí é importante manifestação de rua, é importante gente, é importante estrutura e tudo mais. Mas em tese ele pode se sentar em cima e dizer, não vou pautar.
Outra pergunta, que é bem pertinente, ela é ampla e restrita. Onde que entra o Alexandre de Moraes nisso? Então, essa vamos dizer assim, hoje nós estamos vendo um momento que tudo é meio que determinado pelo Supremo, né? Infelizmente. Então, inclusive essa questão, vamos supor que ele não paute algum partido de direita, seja um Novo, seja, né? Poderia, por exemplo, entrar com uma ADPF, igual a esquerda faz direto, pedindo para que se paute, dizendo que ele não pode acabar com o poder legislativo e a apresentação de um projeto de lei. Sendo ampla, geral e restrita, ela vai abarcar, aí depende muito da redação, né? Se foram aquelas pessoas que foram acusadas de praticar atos violentos ou os algozes também. E aí, por isso, tem que cuidar um pouco da redação. Onde tem que amarrar, né? Tem que amarrar a redação. Para eles não entrarem, certo? Exato. Mas tem a questão também que a gente já discutiu agora há pouco, né? Que se tiver na UEA, no Tribunal Penal Internacional, uma ação de tortura, que você sofre tortura. Torturador não é liberado. A questão da anistia ser ampla, geral e restrita, ela abrange do juiz para baixo ou do juiz para no meio também? Então, no caso, ele seria beneficiado? Vai depender muito da redação, né? Se ela vai, por exemplo, proteger apenas aquelas pessoas que foram vítimas do Estado brasileiro, geralmente em cortes internacionais é esse termo que se usa, né? Vítimas do Estado. Né? Ou se os algozes também são protegidos. A de 79, por exemplo, previa todos os que participaram do período. Né? E aí abarcou tanto os militares quanto os militantes, os guerrilheiros. Exato. Depende muito da redação. A redação tem que ser amarrada. Então nós temos duas coisas aí, tá? Um partido político para acabar de nosso, para ser nosso, e uma anistia para poder liberar todo mundo, né? Só para completar, eu trouxe várias aí, 1000 fichas, tá? Eu não quero voltar com nenhuma, vocês vão levar. Tá? Até que eu estou de moto, foi uma dificuldade para eu trazer essa coisa motoqueira, eu não vou voltar. Então, eu quero que vocês carreguem isso, tá? Só reforçando a questão da dosimetria da pena, que estão colocando dentro do jabuti, é uma grande cortina de fumaça. Porque uma vez que a gente fala, não, tudo bem, vamos ajudar algumas pessoas, né, de 8 de janeiro, vamos aceitar, né, porque é isso que eles querem fazer. Nós estamos concordando que realmente foi um ato ilícito, penal e acusatório. Essa é uma grande questão. Por isso nós não devemos aceitar a dosimetria da pena, porque nós estaremos nos acusando de culpado. E não existe um ato, né, de culpa. O próprio processo legal é um processo ilegal. Então, primeiramente, todos que foram acusados não deveriam ser acusados. Nem voz de prisão tiver. Teria que ir ao juiz de primeira instância. Então, a direita não pode aceitar esse jabuti, porque eles começam a fazer essa cortina de fumaça e a gente quer nos enganar. Então, como o doutor falou aí, não podemos ser meninos, devemos ser adultos e não aceitar isso jamais. A nossa anistia é ampla e restrita em geral. Perfeito. Agora eu queria ouvir vocês, meninas, e tem um menino aí. Só complementar isso que o Sérgio falou, uma pergunta agora aqui para o Wellington. A Constituição, ela fala de anistia, correto? A Constituição, ela fala de dosimetria? Não, isso não existe. Vou falar igual o Padre Quevedo, né? Isso não existe, né? Não existe. Isso não existe. Eu assisti um advogado, né, que estava lá, ele pegou a Constituição, né, ele deu um show, né, pegou a Constituição, levantou assim e falou assim, tem dosimetria aqui nesse livro? Tem? Aí ele pegou e falou assim, então encerramos o assunto por aqui, acabou. Mas ele deu um show porque ele perguntou várias vezes e ele levantou e ele tacou o livro no chão e pegou de volta. Vocês não viram? Foi muito legal. Então não tem. Não, isso aí. Eu aprendi com ele que não tem. Qual é o seu nome? Desculpa. Cristina. Cristina. E para vocês verem a bagunça, né?
Porque, por exemplo, eles estão falando, isso é crime contra o Estado brasileiro, é uma coisa muito grave, mas espera aí, e coube acordo de não persecução penal? Para a maioria das pessoas foram utilizadas por acordo? Ou é grave ou não é? Espera aí, é grave, mas vocês estão contentes com dosimetria? Ou é grave ou não é? Então vocês se acertam aí. Né? O que mostra que é uma grande farsa, na verdade. Né? É uma narrativa jurídica. De jurídico mesmo, isso não tem nada. Eu atuei no 4781, 4789 e 4828 quando tentaram implicar o movimento conservador, no caso. Então, quando eu me deparei, por exemplo, no 4781, cuidei tanto do Edson quanto do Douglas, gente, era uma aberração. Eram prints de Facebook de impeachment de Mar Mendes.